Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo 3. Obrigado aos irmãos do quarteto, que bênção tê-los aqui conosco. O reverendo Edson Alberto Dias Borges, sempre bom te ver, Edson. A Ilma, Guilherme, o Éder, as esposas, amigos de infância e adolescência. E eu preciso confessar, sempre que vocês estão aqui, eu aprendi a tocar com a Ilma e com o Edson. Então, qualquer coisa, vocês falem com eles no final, a culpa é deles. Queridos, 1 Samuel, capítulo 3, nós temos seguido o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Se você ainda não tem, eu te convido à saída, pegar ali próximo à porta o plano de leitura anual, e não tem problema você começar a partir de hoje, não tem problema, você pode começar, nunca é tarde para começarmos a meditar na palavra do nosso Deus. E passamos recentemente, nós estamos lendo Samuel e passamos recentemente por esse texto. É um texto que chama muito a minha atenção. Compartilhava com os nossos juniores na sexta-feira, no nosso encontro, e falei brevemente sobre a situação do chamado de Samuel. E quero compartilhar com os irmãos nessa noite um pouco mais sobre esse chamado. Então, os nossos juniores, a galera da nossa UPJ já saiu na frente, aí os meninos estão ligados no que eu vou falar aqui. Mas eu quero que você preste atenção na leitura do texto, do capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 10, e assim a gente vai entendendo o contexto desse chamado. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis-nos diante da tua palavra, agora te suplicamos. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, nós ouvimos nessa canção, sim, o Senhor ouve as nossas vozes, o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado, Deus, nós te suplicamos, nós rendemos a ti louvor, nós oramos ao Senhor, apresentamos tudo diante do teu altar, entregamos tudo, nossa vida, o nosso coração, tudo perante a tua presença, ó Deus. E agora nós te pedimos, fala conosco, queremos estar atentos, queremos ouvir a tua palavra. Repreende nosso inimigo, o diabo, Satanás, que vem para roubar a tua palavra e não quer que nós sejamos edificados. Dá-nos atenção a ela, Pai, e ministra aos nossos corações. Amém e amém. Eu vou trocar aqui, Cláudio.
Queridos, nós temos diante de nós o chamado de Samuel. Diante desse chamado, Samuel será levantado como um novo sacerdote e juiz sobre a nação de Israel. Antes dele, o ofício estava nas mãos de Eli. Eli era sacerdote de Israel. O sacerdote tinha a função de juiz, porque também cuidava do povo, pronunciando as leis e julgando esse povo, dando o caminho. Israel está passando por uma transição política. Israel tinha saído do patriarcado, com seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Depois os líderes libertadores, Moisés, Josué, e mesmo Arão e Calebe, cada um respectivamente acompanhando um desses homens, Moisés e Josué, e a terra prometida foi conquistada. E nós, quando estávamos na leitura anual em Juízes, refletimos inúmeras vezes, e ainda na semana passada, na pregação da noite, o reverendo Weber retomou esse assunto, mostrando que havia um ciclo de perdição para esse povo. O povo se desviava, Deus levantava uma nação inimiga, oprimia esse povo. O povo se arrependia, suplicava a Deus. Deus suscitava um juiz que prenunciava, anunciava as verdades de Deus diante do arrependimento do povo e guiava esse povo. Esse povo conseguia viver um tempo de paz. O juiz morria e o ciclo começava de novo. O povo se desviava do caminho do Senhor, levantava-se uma nação inimiga e oprimia esse povo. Bom, nós estamos numa transição porque estamos finalizando o tempo dos juízes e o final é drástico, porque ao verem as nações fortes ao seu redor, ao verem os líderes militares representados pelos reis dessas nações ao seu redor, o povo de Israel chama Samuel, depois que já é juiz e sacerdote, e diz: Samuel, nós queremos um rei, coroa-nos um rei. E nós lemos e ouvimos nas pregações, nós lemos na Bíblia, ouvimos na pregação, que esse foi o grande erro do povo, e foi o grande erro do povo, porque olharam para Saul como um homem alto, forte, aparentemente um bom líder, versado na guerra, pronto para guiar esse exército em guerra, e colocou nele a sua confiança. E a palavra de Samuel para esse povo é dura. Tudo bem, se vocês, quarta-feira, nós meditamos sobre essa palavra aqui na nossa reunião de oração e estudo bíblico. Se vocês seguirem os caminhos do Senhor, Deus os abençoará vocês, seu povo, e abençoará o vosso rei, se vocês seguirem o caminho do Senhor. Mas tem um problema. Deus perdoa os vossos pecados. E qual foi o seu pecado? Vocês substituíram Deus pelo seu rei. Deus é o vosso rei. E vocês rejeitaram este rei, querendo um rei humano. Vimos que Saul não foi o rei, segundo o mandato divino. Então, Samuel vai coroar Davi. Bom, essa é a transição. Samuel está nesse ponto da história da nação de Israel. Ele está nesse período de transição. Ele é o último a oficiar como juiz antes do rei Saul. Eli, que foi sucedido por Samuel, estava envelhecendo. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, eram filhos do sacerdote, deveriam viver na casa de Deus, oficiando juntamente com seu pai, mas não serviam a Deus, embora também fossem sacerdotes. Vamos para o capítulo 2, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, capítulo 2, versos 12 e 22. Vamos ver, palavra do Senhor sobre esses dois meninos, Ofni e Finéias. 1 Samuel capítulo 2, versos 12 e 22. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Deus, então, diante desse cenário, quer alguém especial. Na morte de Eli, seus filhos seriam os possíveis sucessores. Deus quer suscitar para si um juiz e um sacerdote que ouça a sua voz e que lhe sirva. Por isso, Deus mesmo dá uma profecia para Eli, e diz a Eli no versículo 27 ao versículo 36, capítulo 2,
do verso 27 ao 36. Vamos lá para o texto. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Leiamos juntos o 35, todos juntos? Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Ele continua, será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te, que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Queridos, olhe para o pastor, que palavra dura a um pai, que mimou os seus filhos e não os corrigiu no reto caminho do Senhor. Deus então, no meio dessa profecia, em apenas um verso, o verso 35, faz uma promessa formidável. Eu suscitarei um sacerdote fiel, que terá a minha mente e o meu coração, e cumprirá os meus propósitos. Quem é Samuel? É este homem, alvo dessa profecia. Samuel é filho de Eucana e de Ana. Ana, sua mãe, estéril. Bom, a pregação sobre esterilidade foi de manhã, né? E foi fantástica. Como a mãe de Sansão, sem nome, se torna uma guerreira de Deus, ao ver cumprir-se em si a bênção do Senhor, ao dar à luz um filho. Agora, Ana, esposa de Eucana, também é estéril como a mãe de Sansão, a qual foi citada, mencionada pelo reverendo Heber de manhã. Mas ela faz um propósito diante de Deus. Ainda lá no capítulo 1, no verso 11, Ana diz assim, aliás, a palavra do Senhor diz assim sobre Ana, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, estou no capítulo 1, no verso 11, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Este menino, eu já o digo, Senhor, fazendo voto diante de ti, será um nazireu. Ele será consagrado, será separado para ti. E logo cedo, muito novo, esse menino é de fato separado. No capítulo 2, no verso 18, a palavra do Senhor nos dá testemunho do pequeno menino Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Poderia ser um dos nossos meninos da UPJ.
os nossos juniores. Poderia ser um dos nossos adolescentes. Poderia ser talvez uma das crianças que estavam aqui à frente e nós acabamos de orar por elas. Assim era Samuel, ainda pequeno, ainda um menino, entregue por sua mãe para o serviço do templo. Enquanto Deus queria matar Ofni e Finéias, e fala ao seu pai, eles morrerão no mesmo dia, a palavra do Senhor dá testemunho de Samuel, e diz no verso 26, não mais o menino, verso 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Queridos, talvez a primeira lição que nós devamos tirar ainda nessa longa introdução seja, nós precisamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós não podemos adulá-los como se não houvesse consequência dos seus erros. O maior perigo que um filho pode correr é estar perdido na casa do próprio pai. Isso se aplica à nossa residência, nosso lar, nossa casa, lá a sua casa, qualquer que seja o seu endereço, seu CEP. Isso se aplica a este lugar, como uma referência espiritual. Nós podemos viver dentro da igreja, podemos estar na igreja, acostumados com o serviço religioso, acostumados com a dinâmica religiosa, acostumados com o serviço que se faz em nome de Deus e não servirmos de fato a Deus, como foi o caso de Ofni e Finéias, que estavam perdidos nos dois âmbitos, tanto estavam perdidos na casa de Deus, porque não eram fiéis a Deus, antes eram filhos de Belial, entregues ao seu próprio coração, fazendo a sua própria vontade, ladrões do povo e do próprio Deus, e estavam perdidos na casa do seu pai, Eli. Estavam perdidos na casa de Eli, porque não foram educados pelo pai. Por isso a sentença de Deus a Eli é dura. Eli, não basta que você seja fiel. Claro, isso é importante. Mas você precisa passar adiante o temor do Senhor e a fidelidade. No dia em que nós celebramos as nossas mães, eu preciso fazer essa menção. Mães, Deus vos abençoe, de tal maneira que vocês tenham o dom para ministrar ao coração de seus filhos, ensinando-os no reto caminho do Senhor. Às vezes com afago, às vezes com um colo, e algumas vezes com a vara. E pode ser a vara mesmo. Não interessa se ela é de plástico, não interessa qual material. Use, corrija o seu filho enquanto é tempo, porque você precisa ensinar o caminho reto. Ensine o caminho que o seu filho deve andar perante o Senhor. Agora veja, também não adianta ensinar apenas o seu filho a ser um bom cidadão do mundo. Ele pode ser um bom cidadão do mundo e continuar indo para o inferno. Ensine o seu filho a ser um bom cidadão do reino dos céus, porque se ele for um bom cidadão do reino dos céus, ele refletirá isso neste mundo. Será a consequência que ele seja um bom cidadão do reino desta terra, servindo ao Senhor aqui, honrando o céu que já é dele nessa terra. Ensinemos os nossos filhos, queridos, sejamos servos do Senhor, servindo também aos nossos filhos, cumprindo assim a vontade de Deus. Vamos voltar então para o nosso querido Samuel. Deus estava à procura de um sacerdote fiel, que tivesse a sua mente e o seu coração, e que cumprisse os seus propósitos. Foi o que nós lemos juntos no verso de número 35. Samuel é este homem, é este cara. Deus está chamando Samuel para ser essa pessoa, e da mesma forma como Deus chamou a Samuel, Ele chama a mim e Ele chama a você. Ele me chama, Reiner, e eu preciso responder, Senhor, fala, eis-me aqui, o teu servo quer ouvir a tua voz. Da mesma forma Ele chama cada um de vós, queridos irmãos. Eu não vou falar os nomes aqui, nós vamos gastar muito tempo, mas ouça Deus chamando a sua voz. Imagina uma voz potente. Imagine o reverendo Adail nesse microfone nessa hora. Imagine Deus com a voz assim potente. Fulano, Atos. Imagine Deus chamando você. Agora ouça essa voz espiritual no seu coração, porque a mesma palavra que recaiu sobre Samuel, recaiu sobre mim e recaiu sobre a sua vida.
como você vai oficializar, como você vai cumprir esse ofício que Deus te dá, isso aí você vai ter que descobrir com Deus. Mas a cada um de nós, Ele tem um chamado e nos convoca em uma santa convocação para cumprirmos os seus propósitos. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você está ouvindo o chamado do Senhor para a sua vida? Pode ser que você esteja na igreja, mas ainda não conheça a Deus. Lá no verso 7 do capítulo 3, há uma palavra interessante. Capítulo 3, verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Veja, nós temos um menino, que desde menino, está dentro do templo, trabalha dentro do ofício sacerdotal, já usa a estola sacerdotal, caminha com Eli, oferece sacrifícios, limpa o altar, faz todo o serviço religioso, porém ainda não conhecia o Senhor. É preciso destravar a mente, o coração, os ouvidos, os olhos. É preciso olhar, é preciso sentir, é preciso ouvir a voz de Deus. E pode ser que muitas vezes não estejamos ouvindo a voz do Senhor, porque estamos ouvindo outras vozes, o sucesso pessoal, o sucesso profissional, o concurso que ainda não veio, a alegria que nós já estamos vivendo, o reconhecimento que queremos ter ou que já recebemos, a curtição de uma vida como nós queremos levar, ou um relacionamento, seja do flerte, do namoro, do casamento, ou qualquer outro sentimento que possa permear o nosso coração. O cuidado dos filhos pode ser a voz que está tomando o nosso coração, nós não estamos atentos à voz de Deus. O sucesso da minha empresa pode estar tomando a voz de Deus no meu coração, e eu não estou ouvindo a voz de Deus porque estou surdo, surdo por mim mesmo, surdo por meus desejos, surdo por minhas vontades. Nós precisamos dizer hoje, como Samuel no verso 10, fala, porque o teu servo ouve. Senhor, eu sou todo ouvidos. Senhor, eu quero ouvir somente a tua voz, e que o Senhor dirija a minha vida. As desculpas que nós damos, quando nós achamos que ouvimos algo de Deus e que nós às vezes não queremos cumprir e nunca reconhecemos que de fato nós não queremos cumprir, a gente se faz de surdo e de desentendido, eu estou muito novo para assumir essa obrigação. Eu já estou muito velho, deixa para os mais novos, que eu já estou muito velho para assumir essa obrigação. Louvor é coisa de jovem, deixa os jovens cuidar do louvor. Não, coral é coisa de velho, deixa os velhos lá, eu sou jovem e eu não quero saber do coral. Está vendo como é incongruente a nossa vida cristã? Ou nós somos muito novos para alguma coisa que Deus está nos chamando, ou somos muito velhos para aquilo que Deus está nos chamando, vamos para a rua evangelizar. Não, eu estou me preparando ainda para eu conseguir de repente falar para alguém daquilo que Deus fez comigo, eu preciso me preparar um pouco mais. E vai chegar o dia em que de repente você não tenha mais a força para fazer isso. Ou desculpas introjetadas no nosso coração. Senhor, eu até quero te servir, mas será mesmo que o Senhor está me chamando? Será que o Senhor está confiando em mim? Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta atividade, será que o Senhor mesmo está mesmo me chamando? Deus está atrás de pessoas que queiram ser incontaminadas pelos valores desse mundo e sejam dispostas a levar o seu estandarte e que tenham a ousadia de responder: Senhor, eis-me aqui, fala, teu servo ouve, faz de mim o que o Senhor quiser. Gente que queira responder ao seu chamado. Reverendo Reiner, será que eu tenho um chamado? Eu não vou responder essa resposta, não vou responder essa pergunta, não darei esta resposta. Se você quiser saber qual é essa resposta, dia 26, 27 e 28 nós temos conferência jovem aqui na igreja, e o tema da conferência é: à espera de um chamado? É uma pergunta. Os cartazes estão por aí. À espera de um chamado? Porque pode ser que você esteja deitado eternamente em berço esplêndido, esperando o chamado te alcançar, mas Deus já te... Não posso dar spoiler. Não vou falar. Reverendo Ronaldo Lidório trará a palavra do Senhor e nos levará a essa reflexão. Nós temos um chamado. Qual é? Nós precisamos descobrir em Deus. Uma coisa é certa: aqueles que foram chamados, isso inclui a mim, isso inclui a você, sua vida, inclui a sua família, inclui
o seu coração, os seus recursos e todo o seu empenho, a estes que foram chamados, Deus requer a fidelidade, ter a sua mente e o seu coração e cumprir os seus propósitos. Bom, o que é ser um sacerdote fiel? Bom, certamente é manter a fidelidade diante de Deus. Agora, fidelidade não significa a perfeição. Nós estamos num caminho, nós estamos no processo, nós estamos nos esforçando para isso. Mas fidelidade não é perfeição, mas sim um coração entregue à vontade soberana de Deus, tendo em si o arrependimento diário dos seus erros, um desejo ardente de agradar a Deus. Agora, olhe para mim, querido, fidelidade é algo que também se aprende em casa. Ana ensinou seu filho sobre fidelidade, ao fazer um voto, enquanto esse menino nem ainda estava no ventre: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu já me comprometo, ele será consagrado por inteiro a ti, com um voto radical, o voto de Nazireu. Ele será consagrado a ti. Nós precisamos consagrar as nossas vidas, nós precisamos ensinar os nossos filhos a consagrarem as suas vidas, nós precisamos ensinar fidelidade, nós precisamos viver fidelidade. A fidelidade, se não é a perfeição, pode ser a busca dela, mas deve ser, antes de tudo, um desejo ardente no nosso coração de agradar a Deus. Senhor, eu quero ser fiel a Ti, eu quero Te agradar, manda, eu vou obedecer, ordena, eu cumprirei o Teu mandato. Senhor, faz de mim aquilo que o Senhor quiser, eu quero ser fiel, abandonando o pecado, abandonando os meus sonhos, os meus desejos, o meu anseio mais profundo da alma, para seguir o Teu caminho. Isso é ser fiel a Deus. Dedicar-se por inteiro, entregar-se por inteiro, consagrar-se dia após dia a Deus, vencendo nas lutas diárias que nós temos contra o pecado, para sermos santos diante do nosso Pai. Mas em segundo lugar, ele também quer um sacerdote que leve a sua vida, que viva com ele, que tenha o seu coração e tenha a sua mente. Isso me chama muita atenção, eu acho belíssimo. Eu acho belíssimo porque Deus está dizendo: olha, eu quero que você, chamado por mim, pense como eu penso. Tenha os sentimentos que eu tenho. Ter a mente e o coração de Deus significa falar como Paulo, a igreja de Colossos, no capítulo 3, versos 1 a 3, pensar as coisas lá do alto. Significa olhar para cima, significa ter o foco no lugar certo. Ter o coração e a mente de Deus significa fazer uma revisão de vida diária. Colocar na mesa as prioridades. Senhor, o que é prioritário para Ti? Como devo administrar o meu tempo de acordo com a Tua vontade? Significa colocar Deus, de fato, em primeiro lugar. Faça tudo então, querido, para agradar a Deus. Converta a sua vontade na vontade de Deus. Não queira as coisas do seu coração para a sua satisfação, mas busque antes as coisas de Deus, para a satisfação do nosso Deus, para agradar somente a Ele. Assim nós teremos o coração e a mente de Deus. Ter o seu coração, ter a sua mente, significa colocar Ele como foco principal das nossas vidas. Significa separar um tempo de devocional para, através da Bíblia, ouvir a sua voz que nos orienta. Significa tirar tempo de oração para falar com Deus e ouvir dele a voz. Significa passar ali fora, pegar o seu plano de leitura anual da Bíblia e seguir com fidelidade o plano de leitura da Bíblia. Você pode avançar, pode seguir adiante. Você precisa ler essa palavra para que Deus fale ao seu coração. Antes de esperar que os outros falem de Deus para você, que o nosso pastor te ministre a palavra de Deus, você precisa buscar o Senhor. O véu foi rasgado, a porta está aberta, você tem livre acesso ao Pai. Então vá atrás dele, corra ao colo do Pai, sinta o seu coração
sinta a voz dele falar com você. Deixe Deus ministrar a sua vida. Seja guiado em tudo pelo nosso Deus. Mas em terceiro lugar, queridos, Deus quer alguém chamado por Ele mesmo, eu e você, para que cumpra os seus propósitos. Deus poderia usar anjos, não quis usar. Deus poderia fender os céus, vir e fazer o que Ele quiser fazer, por vezes faz, mas Ele resolveu nos usar para a sua boa obra. No caso de Samuel, a palavra profética, no capítulo 2, no verso 35, foi: e andará ele diante do meu ungido para sempre. Muito possivelmente, essa profecia do Senhor para Eli, mas que se referia a Samuel, era uma referência ao rei que viria. E Samuel oficiou perante, fez jus ao ofício sacerdotal perante Davi, o rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus. Isso é cumprir o propósito de Deus. Samuel não foi procurar um outro caminho. Senhor, ok, o Senhor disse que eu ia oficiar diante do seu ungido, andarei diante do ungido para sempre, mas eu tenho uma ideia. O Senhor me deu dons, me deu talentos, então eu vou servir ao Senhor cuidando de cabras. Eu sei, o Senhor vai levantar outra pessoa, porque eu gosto mesmo é de cabras. Eu vou cuidar de cabras. E Senhor, quero honrar o teu nome cuidando de cabras. Às vezes os propósitos mais sinceros do nosso coração podem roubar a missão que Deus nos dá. O Catecismo de Heidelberg, na sua primeira pergunta, diz assim: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta que o Catecismo de Heidelberg nos dá é esta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Eu não pertenço a mim mesmo. A minha vida não é minha, ela foi comprada na cruz do Calvário por Jesus. Eu não me pertenço, eu sou dele, comprado com sangue precioso. Eu então devo abrir o meu coração e dizer: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, eu não sou meu, eu sou teu. Salte as folhas da sua Bíblia, vamos lá para o Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 6. Nosso querido irmão Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 6, nós vamos ler juntos o verso de número 19. E versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Todos juntos com alegria e força no coração, vamos lá? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, descobrir por que você foi criado é tão importante quanto ter sido criado. Vou repetir, vou ler para eu não errar. Eu achei interessante descobrir por que você foi criado. É tão importante quanto ter sido criado. Você precisa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Vou traduzir. Descobrir a razão de viver. Descobrir o propósito da sua vida é tão importante quanto estar vivo. Muitos estão vivos, respiram, estão indo trabalhar amanhã, estão cuidando de seus lares, estão vivendo, se alimentam, dormem, uns mais, outros menos, uns correm mais, outros menos, uns contemplam mais a vida, outros menos, mas estamos vivos. Mas viveremos como se estivéssemos mortos, se não descobrirmos o real propósito da nossa existência. O ser humano sempre
quer encaixar Deus nos seus projetos pessoais, nos seus desejos, nas suas estruturas culturais. Toda sociedade tem essa mania de adaptar o divino à sua própria realidade. Queremos encaixar Deus nas nossas estruturas religiosas e ouso até dizer, nos nossos padrões teológicos. Quando o certo é que nós, humanos, sejamos moldados à forma de Deus. Deus não nos serve, nós servimos a Deus. Conquanto Deus, de fato, estenda as mãos, de fato nos abençoe e de fato cuide de nós. Mas os servos ainda somos nós. Nós precisamos, irmãos, fechar os olhos, curvar a nossa fronte, dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos buscar ao Senhor. E nessa busca ao Senhor nós precisamos perguntar: Senhor, qual é o propósito da minha vida? Por que o Senhor me criou? Quais são os dons do Senhor para a minha vida? Quais são os propósitos eternos do Senhor? Eu preciso te servir, eu quero te servir. Senhor, o que é? Senhor, está precisando de gente lá no grupo de acolhida? Eu quero te servir. Senhor, é o que? Está precisando de gente para recepcionar a galera quando chegar na igreja? A galera é para os jovens, né? Os nossos amados irmãos, quando estiverem chegando na igreja. Senhor, eu quero receber esses irmãos abençoados. Eu quero vestir aquele coletinho amarelo. Eu quero estar ali à frente. Nós hoje vamos receber os nossos novos diáconos que foram eleitos. Homens que colocaram suas vidas à disposição ao serviço de Deus e disseram, depois de serem indicados pelos irmãos, consultados pelo conselho e concorrerem à eleição, disseram: Senhor, nós estamos aqui, nós queremos te servir. E eu desejo isso, eu desejo que cada um dos nossos irmãos que estarão aqui à frente, os nossos 6 diáconos, estejam assim, com firme propósito no coração: Senhor, foi o Senhor quem me chamou, eu quero servir de todo o meu coração. Queridos, é assim, tem espaço para você, tem espaço para você. Nós vamos de gente lá passando o slide. Quer servir a Deus? Você pode ajudar o Cláudio lá na mesa. Cláudio, vai chover de gente aí, prepara o papel, Cláudio. Vai chover de gente ali. Quer servir a Deus, irmãos? Esse serviço do culto aqui precisa de gente que passa slide. Sabe quando o slide falha? É porque o Alex está na câmera, o Cláudio está no som, aí falha o slide. Te incomoda ou não incomoda? Pegou a dica? Vá servir a Deus. Vá lá, vá servir a Deus. Deixa Deus te usar, querido. Há tanta coisa a se fazer, há tanto necessitado a ser acudido. Todo sábado nós temos educação integral na nossa congregação lá no Recanto das Emas. Quer servir a Deus? Todo sábado você pode ir. Cadê a Heloísa? Eu estava tocando aqui. A Heloísa está ali. Você vai procurar a Heloísa, levanta a mão de novo, Heloísa. Você vai procurar a Heloísa, esposa do nosso presbítero Hércules. Vai procurar a Heloísa. Eu falei: Heloísa, eu preciso muito conhecer a nossa congregação no Recanto. Eu preciso estar lá fazendo o que for. Vai. Você pode servir a Deus, queridos. O que você precisa fazer é descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é o seu chamado. Em todo caso, Deus está te chamando. Cumpra os propósitos de Deus para a sua vida. Deus não te chamou apenas para ir para o céu. Se fosse assim, Ele podia ter te levado. Deus te chamou para servi-lo enquanto aqui você está. Você servirá a Deus, erguendo mãos santas, enquanto nós adoramos o Senhor, louvando o nome dEle. Você servirá a Deus no trabalho que se faz nessa casa, neste lugar. Você servirá a Deus a partir do trabalho que se faz deste lugar, daqui para fora, dos muros, dos portões para fora. Há uma plaquinha ali: você está entrando em um campo missionário. Está ali, quando você sair você vai ver, está no nosso portão. Você vai sair por aqui e vai proclamar o Evangelho. Deus te chama para cumprir o seu chamado. Como? Sendo um sacerdote fiel, tendo o coração e a mente de Deus, submisso à sua vontade, você cumprirá os seus propósitos. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Se você pode, eu sei que às vezes é incômodo e apertado aí. Se você pode, dobre os seus joelhos, vamos fazer essa oração assim. Se você pode, se estiver muito apertado, fica à vontade, deixe o seu coração contrito diante do Pai. Mas se há espaço aí, essa possibilidade, faça isso, sem nenhum constrangimento, faça isso diante de Deus. Pai, nós consagramos as nossas vidas a Ti, Senhor. Meu Deus, há um caos, verdadeiramente há um caos ao nosso redor.
Há um caos no mundo, há um caos na nossa nação, há um caos, ó Deus, ao nosso redor. Como havia nos tempos do chamado de Samuel, ó Deus. Gente infiel, Eli fiel a ti, mas que não conseguia levar adiante a tua promessa. Pecava por não doutrinar, por não ensinar, por não orientar os seus filhos, por não corrigi-los. Pai, tu tens um chamado para cada um de nós, e nós queremos cumprir os teus propósitos. Pai, nós queremos ser fiéis a ti em tudo, Senhor. Oh meu Deus, queremos ter a tua mente e o teu coração. Queremos ouvir a tua voz, ser ensinados por ti, guiados pelo teu Espírito. Queremos, Senhor, seguir o teu caminho sempre. Ajuda-nos, ó Pai. Agora eu te peço, meu Deus, se há algum irmão aqui nessa noite que ainda não compreendeu o chamado, que ainda não ouviu a tua voz, se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não ouviu a tua voz porque não sabe quem o Senhor é, eu te peço em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo que está no nosso meio, visita essa vida, Senhor, visita esse querido e amado, ó Pai, e que ele possa sentir o toque, o poder do Senhor se manifestar em seu coração e sua mente, que ele possa sentir, ó Deus, o chamado do Senhor, ele possa ouvir claramente a tua voz. Meu Deus, se não agora, pela palavra ministrada, mas ainda nessa noite, indo para casa, ainda, ó Deus, antes de deitar, ao ler a tua palavra, ó Deus, nos sonhos, eu não sei, ó Pai, como o Senhor fará, mas eu te peço, alcança os corações, ó Deus, mostra-nos, ó Pai, o teu chamado, mostra-nos, ó Deus, a convocação que tu tens para nós, mostra, Senhor, os dons que o Senhor mesmo já nos deu, e capacita-nos para toda boa obra, é o que nós te pedimos, ó Deus, com o coração rendido aos teus pés, com a vida rendida no teu altar, nós te suplicamos, usa-nos, Senhor, queremos ser fiéis, queremos ter a tua mente e o teu coração, queremos cumprir o teu propósito, amém, amém, aleluia. Deus te abençoe, meu querido.